Consciência limpa. Nós usamos muito esse termo quando alguém nos acusa de algo que não cometemos. Dizemos em alto e bom som que estamos com a consciência limpa ou com a consciência tranquila, pois não temeremos mal algum, não temeremos nenhuma justiça humana, pois nosso ser interior está limpo daquela culpa que está nos sendo imposta. Talvez, desse certo pecado que estão nos acusando, podemos sim estar com a consciência tranquila de não devermos nada. Mas e quanto aos outros pecados? Será que nossa consciência está limpa? Será que ela está tranquila? Será que poderíamos alcançar esse nível espiritual de termos nossa consciência tranquila quanto aos nossos erros do passado e os erros do presente? O que será que precisa ser feito para termos nossa consciência purificada de nossos erros, além, claro, de nosso arrependimento, pedido de perdão e mudança de comportamento? É sobre isso que nós vamos falar em nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus para você e para sua família. Pastor Clodoaldo aqui, vamos para mais uma devocional. Hoje o tema será consciência limpa. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 9, os versículos 13 ao 15. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada, sem pecado a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia. Irmãos e irmãs, o pecado sempre será o nosso problema com Deus. Ele nos afasta do Senhor, ele faz separação entre nós e o nosso Criador, assim já nos ensina a Bíblia. E neste capítulo 9 da carta aos Hebreus, o autor vem rechear com uma posição teológica muito forte da substituição que Cristo fez em nosso favor ou em favor da nossa purificação. Outrora, antes de Cristo, o problema do pecado era resolvido da seguinte maneira: uma vez por ano, um sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo do tabernáculo ou do templo de Jerusalém, onde estava ali a Arca da Aliança. E o sumo sacerdote prestava um ritual de derramamento de sangue de animais que eram mortos no lugar dos pecados do povo de Deus. Ele aspergia esse sangue em cima da Arca da Aliança. Daí então conseguiam se purificar dos seus pecados, pois houve uma morte. Houve um sacrifício para agradar a Deus e apaziguar sua ira. E isso foi determinado pelo próprio Senhor para que não tivesse que matar todos os pecadores. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. Cristo então veio e substituiu esse sumo sacerdote e entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo do verdadeiro tabernáculo celestial com o seu próprio sangue. Não era mais sangue de animais e nem um homem natural que estava fazendo esse rito contra o pecado diante da presença do Senhor. E isso haveria de ser definitivo. Não haveria necessidade mais de se matar animais ou Jesus ter que morrer de novo. Agora seria a nossa fé no sacrifício de Cristo como nosso ato de redenção, de remissão e de perdão dos nossos pecados. E o autor então diz que se o sacrifício e o sangue de animais purificavam as pessoas outrora de forma exterior dos seus pecados, quanto mais agora o sangue de Jesus iria nos purificar por inteiro, inclusive a nossa consciência.
pois não mais sentiríamos a culpa do pecado, nos afastando da presença do nosso Deus eterno. Afinal de contas, Cristo é o nosso mediador, o mediador da nova aliança. Ah, irmãos, isso é algo muito profundo, glória a Deus. Então eu quero dizer a você que uma verdadeira consciência limpa, nós só vamos conseguir através de nossa entrega e de nossa fé no sacrifício que Cristo fez por nós quando derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É por isso que sempre dizemos da importância de aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, como nosso Redentor. Tudo que ele sofreu teve esse propósito de nos purificar, de nos limpar por dentro da força do pecado, para podermos viver uma vida reta e santa em sua presença. Não quer dizer que nunca mais vamos errar ou pecar, quer dizer que faremos de tudo para andarmos na santidade de Deus, em sintonia com o nosso Criador. Não teremos mais prazer em pecar. O pecado tem que nos trazer nojo e fugiremos dele pela força do Espírito Santo em nossas vidas. Todos nos sentimos culpados por alguma coisa que já fizemos ou que estamos fazendo. E isso é falta de crer em Jesus e ter a consciência tranquila, limpa diante do Senhor Jesus. Uma consciência que não nos faz melhores do que ninguém, mas nos faz sabedores de que precisamos e dependemos de Cristo para uma nova vida, longe do pecado e muito mais próximos de Deus. Alcance essa consciência não pelas suas forças ou pelas suas obras ou pelo que você tem certeza de que não fez. Considere-se o menor, seja humilde e saiba que se você não errou nesta determinada situação, você já errou em muitas outras e vai errar em outras. E não adianta ter consciência limpa apenas de uma situação, de um pecado, de um erro. Nós precisamos ser purificados em toda a nossa consciência. E isso só é possível em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor? Eu convido você a orar e pedir ao Senhor que limpe a sua consciência, te perdoe dos pecados, purifique a sua vida e te dê forças para ter uma nova vida em Cristo. Logo depois, nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Orem comigo, Senhor nosso Deus e Pai. Mais uma vez queremos te agradecer pelo sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário e também como nosso sumo sacerdote que compareceu diante do Senhor, apresentando o sangue dele puro para, ó Deus, purificar a nossa vida e a nossa consciência, para nos ajudar a nos vermos livres da força do pecado. Em nome de Jesus, queremos uma consciência de paz, de tranquilidade e de alegria diante do Senhor, porque outrora o pecado fazia separação entre nós e o Senhor, mas agora que Cristo é o nosso mediador, o mediador dessa nova aliança, nós temos a consciência tranquila que podemos nos achegar a Ti, meu Pai, com humildade, com simplicidade, não dependendo de nós, meu Pai. Quem somos nós? Mas nós dependemos de Cristo Jesus. É Ele quem nos leva até o Senhor, é Ele quem é o nosso mediador, Pai. Louvamos a Ti, Jesus, te agradecemos por tudo, por essa consciência. Se o meu irmão e a minha irmã ainda não têm essa consciência, que eles possam te aceitar como Salvador, como Redentor, como aquele que redimiu os pecados e nos transformou em novos homens, em novas pessoas diante da presença do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus e, Pai, aproveitando esse mediador que é Cristo Jesus, que nos disse para orar e pedir tudo no nome dele, nós estamos, Senhor Jesus, pedindo em teu nome para que a vida desse meu irmão e dessa minha irmã possa mudar, meu Pai. A graça do Senhor seja sobre eles, sobre suas famílias. Ajuda os que estão doentes, os que estão em desespero, quem sabe atordoados com uma última notícia que tiveram. Ó Deus, quem sabe alguém que está realmente sentindo a culpa de um pecado que cometeu, dê
força para o teu filho se arrepender e não cometer mais esses erros, pedir perdão, consertar o que precisa ser consertado. Senhor, nosso Deus e Pai, ajuda essa pessoa que está desesperada, com depressão, tomando medicação, mas as coisas não têm ido bem, meu Pai. Ajuda teu filho, a tua filha a conversarem, meu Pai, a abrirem o coração e alcançarem assim a bênção da salvação, a bênção da alegria, assim como Davi orou, meu Pai, no Salmo 51, restitui a alegria da salvação ao coração de cada um de nós, em nome de Jesus, Pai. Oramos por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão solitários, por aqueles que estão tristes e abatidos, pessoas que estão sofrendo horrores nas mãos do diabo ou nas mãos de outra pessoa, pessoas que estão sofrendo pressões psicológicas, pressões espirituais, que o Senhor dê libertação, quebra as cadeias, quebra as algemas, destrói, Senhor, tudo aquilo que está amarrando a vida do teu filho e da tua filha. Eu declaro libertação, eu declaro cura, eu declaro, Senhor, a tua paz, a paz do Espírito Santo dentro do coração de cada um dos teus filhos. Senhor nosso Deus, seja com as famílias, com o marido, a esposa, os filhos, seja com os nossos queridos irmãos idosos, Pai, que às vezes andam doentes, com tantas dores, com tantas dificuldades, para conseguir uma consulta, para conseguir um diagnóstico, às vezes, Pai, até para conseguir um medicamento. Senhor, ajuda, Senhor, ajuda essa família, ajuda este idoso, ajuda, Senhor, essa pessoa que está fazendo a obra do Senhor. Não está fácil, ela está a ponto de desistir, mas o Senhor é Deus para ajudar, para intervir com as bênçãos da provisão. Deus, essa é a nossa oração, certos e convictos de que o Senhor está conosco. Dê-nos um bom dia, Pai, um dia com a presença do Senhor. Ainda que tenhamos lutas, batalhas e dificuldades, com o Senhor tudo vai bem, tudo vai, Deus, dar certo para a honra, glória e louvor do seu nome. Ainda que aos nossos olhos dê errado, nós sabemos que no Senhor nós somos mais que vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Que palavra forte, que palavra abençoada Deus ministrou para a gente. Então, compartilhe ela, leve essa palavra a alcançar corações para a glória de Deus, tá bom? O pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Inscreva nos nossos canais no YouTube, e coloque ali no sininho para te lembrar na hora que sair a devocional, você vai ser lembrado, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, tenham todos um bom dia e eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.